Você está amadurecendo na fé. Você é um cristão maduro, que não se abala, sabendo que muita coisa pode acontecer de repente. Mas embora aconteça, o Senhor está no domínio. Mas que embora aconteça, eu persevero firme. Mas que embora a situação seja severa comigo, eu continuo inabalável no Senhor. Glória a Deus. Crentes firmes, querido. O vídeo já vai começar, mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe o seu like e o seu comentário. Eu também quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus, que privilégio muito grande de estarmos aqui louvando ao nome do nosso Deus. Sabemos que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, queridos? Você está alegre com Jesus? Graças a Deus por isso. Não tem como estarmos com Ele e estarmos tristes ao mesmo tempo. Não tem condição. Se nós estamos com Cristo, nós estamos alegres, porque a presença dele nos traz alegria, amém? É a presença do Senhor que traz no nosso coração essa sensação maravilhosa de que tudo está bem, de que tudo já deu certo, que tudo está caminhando corretamente. Glória a Deus. Deixa eu acalmar aqui para não acelerar muito. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por cada um dos irmãos presentes. Pastor Braz, grande abraço. Glória a Deus, uma bênção de Deus. Toda vez que o pastor Braz está no altar, toda a igreja para. Porque nós percebemos que está subindo um santo homem de Deus, que tem uma palavra de Deus para ser liberada sobre as nossas vidas. Não é de hoje que eu ouço o pastor trazer uma palavra que sempre quando está aqui conosco, já tem anos isso, mas desde novo eu lembro que ele vinha aqui todos, sempre foi assim, queridos, sempre todos nós paramos, ficamos observando, esperando ali o maná de Deus descer sobre a nossa vida e vem, o maná vem. Com essa simplicidade que Deus deu para ele, a simplicidade na palavra, mas a profundidade ao mesmo tempo e o peso da glória, do poder de Deus. Receba o que foi liberado sobre a sua vida nessa noite. Esse é o propósito de Deus, nos encaminhar para uma perfeição, porque é isso que Deus exige de cada um dos seus. Se você está seguindo a Cristo, quem é Cristo? Ele é o modelo. O Pai falou, esse aqui é o modelo, sejais igual o meu filho. Aleluia, Jesus. Não vai ser de qualquer maneira que vamos entrar nos céus. Mas temos que buscar isso. Podemos de nós mesmos? Não podemos. Por isso que devemos nos apegar a Cristo. Olhar, observar cada detalhe, porque Ele veio para nos dar o exemplo em tudo, para assim seguirmos. Vamos para o texto dessa noite, queridos, que já está aí no projetor, glória a Deus, Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 10. Vamos estar vendo esses 4 versos até o 13. E vamos ver o que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor já liberou algo gostoso sobre o meu ser, sobre o meu coração. E a minha oração é que Deus faça o mesmo contigo nessa noite, para que você saia daqui crente, para que você saia aqui na base, firme, em nome de Jesus Cristo, para que os ventos presentes e os que hão de vir não venham te abalar, não venham te frustrar, mas você venha permanecer intacto, sabendo que a tua segurança está em Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Vamos estar lendo para podermos entrar na mensagem. A igreja fica à vontade. Verso 10 diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. 12. Sei estar abatido e sei também estar em abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome,
tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Até aqui, o nosso texto é chave para a mensagem do Senhor nessa noite. Coloquei um título para nós estarmos seguindo, e nele eu quero ser fiel, que diz assim: a base da alegria cristã. Glória a Deus. Falar de alegria, não tem como falar de alegria sem lembrarmos de algo festivo, sem lembrarmos de uma festa. Recentemente, ontem mesmo, tivemos uma festa linda aqui das irmãs, uma festa maravilhosa, onde nós celebramos o nome do Senhor juntamente com outros irmãos de outras denominações, de outra igreja, e nos alegramos, e no final foi tudo muito gostoso. Estávamos até falando uns com os outros, dando os parabéns pelo momento, pela festa maravilhosa. O meu irmão Ginivaldo chegou até a comunicar comigo, dizendo: este culto acontece todo mês, é um culto mensal? Eu falei: não, é um culto anual. É uma vez por ano. Mas ele achou que seria todo mês, porque, nossa, então, como eu falei que era todo ano, ele falou: tá, porque foi bem projetado, foi bem feito. Então, se fosse todo mês, imagina o trabalho que seria para estar todo mês mantendo. Mas foi muito agradável e foi uma festa muito boa. Glória a Deus. E são muitas as coisas que provocam a alegria do homem. São muitas as coisas que provocam essa sensação de alegria, de estar bem, de regozijar, de jubilar. Desde as grandes conquistas, as pequenas conquistas também, porque o que vale não é nem tanto o tamanho voga, mas a conquista em si. Você conquistou, você se alegra. Você conquistou aquilo que você esperava. A alegria é real no teu ser, no teu semblante. Todos observam, porque você teve uma conquista. Então, muitas das vezes é nisso que os homens se firmam, em conquistas materiais, em conquistas terrenas. E muitos estão correndo atrás disso. Por quê? Para ter aquela sensação de prazer, de que conquistei, de que alcancei o meu objetivo. E nisso muitos estão baseando a sua alegria, baseando o seu prazer. Amados irmãos, o que nós iremos ver nesta carta de Paulo aos Filipenses é algo que vai muitas das vezes contrária ao pensamento do homem em relação a isso. A alegria que Paulo expõe, a alegria que Paulo prega para os filipenses, quando colocamos na lógica do homem, do que é alegria, que é essa conquistas terrenas, frustra muitas das vezes este pensar carnal, este pensar material que o homem tem. A visão de Paulo é muito mais abrangente. A visão de Paulo é muito maior. A visão de Paulo é muito mais duradoura. Paulo não tem uma mente pequena. A mente de Paulo foi conquistada por Cristo. Então agora Paulo não tem mais uma mente fechada às coisas deste mundo, porque aqueles que pensam nas coisas neste mundo como coisas preciosas, ainda tem uma mente pequena, ainda pensa raquítico, ainda tem uma mente fechada. Mas a mente de Paulo agora buscou coisas maiores. A mente de Paulo agora não está concentrada nas coisas desta terra, nas conquistas dessa terra, mas a mente de Paulo agora está certo em coisas muito maiores que são celestiais. Paulo entendeu que a vida dele nessa terra, por mais que conquista obtivesse, não seria duradouro, não poderia durar muito tempo. E o que valeria suar, trabalhar muito para conquistar o que tanto queria, que às vezes dura anos, e de repente não ter o privilégio de ter aquilo por muito tempo. Paulo estava concentrado em coisas maiores, porque a visão de Paulo
era outra. Então, para Paulo, a verdadeira alegria não consistia em uma emoção superficial. A alegria de Paulo ela não consistia no que dependia dos bens materiais. A verdadeira alegria que Paulo estava passando para os filipenses, pregando a eles para que assim eles pudessem estarem certos, para que eles não firmassem, para que eles não colocassem o seu prazer de viver nas coisas terrenas, porque elas seriam passageiras, porque elas não eram duradouras, porque elas, em muitas das vezes, eram frustrantes. Porque a alegria que Cristo tinha para oferecer é uma alegria eterna, é uma alegria que dura para sempre, e nisso deveriam estar firmados. Alegria cristã, queridos, é nisso que eu estou falando. Alegria cristã, ela não deve estar fundamentada em coisas terrenas. Nós nos alegramos, como eu falei no início, com muitas coisas. Mas, quando falamos deste prazer cristão, ela não pode firmar nessas coisas. Você não pode ficar firmado quando obtém uma resposta. Não, eu vou me alegrar quando eu tiver uma resposta daquilo que eu espero. Por que você está triste, fulano? Não, porque eu ainda não conquistei aquilo que eu queria. Então você não pode se afirmar o seu prazer de viver nessas coisas. E é nisso que Paulo está pregando. É nisso que Paulo está falando. As circunstâncias da vida são diversas. As coisas que vêm no nosso dia a dia são muitas. E se nós basearmos a nossa alegria nas coisas, viveremos frustrados, viveremos decepcionados. Talvez por isso o motivo de muitos cristãos cabisbaixos. Talvez o motivo de muitos cristãos que ainda não entenderam o real sentido da alegria de servir a Cristo. Que não é que Cristo irá dar tudo o que nós queremos nessa terra. Não é que Cristo vai dar exatamente aquele sonho magnífico que eu tenho. Aquilo que eu tenho em mente para conquistar. Agora porque eu estou seguindo a Cristo. Agora porque eu estou servindo a Cristo, o dono do ouro, da prata, Ele pode me dar tudo o que eu quero. E muitas das vezes por não ter, por não receber, vive frio. Vive sem essa esperança, esta alegria que te coloca de pé, que traz brilho à tua face, o teu rosto. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A alegria definitiva, ela surge da comunhão com Cristo. A alegria verdadeira, ela surge desta comunhão que nós temos com Cristo. Se faltou união com Cristo, se faltou comunhão com Cristo, faltou-se a alegria. Não se obtém alegria genuína nas coisas, igreja. Não se obtém, os ímpios correm atrás disso. Os carnais, os terrenos. Mas nós não somos carnais e muito menos terrenos, nós somos celestiais, amém? Nós já passamos dessa natureza carnal, nós já passamos dessa vida terrena, agora nós estamos vivendo para um novo ser, para um novo mundo, para um novo ambiente, um ambiente celestial. A igreja não vive na terra, a igreja vive com os pensamentos nos céus. E a igreja precisa acordar para isso. Porque a igreja está vivendo no mundanismo. O que é isso? A igreja está pensando nas coisas dessa terra. A igreja está pensando em conquistas nessa terra. A igreja, quando entra na presença do Senhor, só pensam em buscar coisas em prol das suas vidas terrenas. E a igreja precisa acordar, porque nós não vivemos para este mundo. Deus pode te dar muita coisa, Deus pode te dar casa, Deus pode te dar carro, Deus pode te dar terras, mas desde que isso esteja no projeto dele para a tua vida. Se não tiver, não fica correndo atrás dessas coisas. Deus vai te sustentar na onde você estiver, Deus vai te dar o sustento necessário para você prosseguir.
Se for de Deus te dar, vai chegar nas tuas mãos. Se for projeto de Deus para a tua vida, vai te alcançar. Se for de Deus para você conquistar um palácio nessa terra, Ele vai te dar. Mas isso é projeto dEle, isso é plano dEle para alcançar coisas maiores. A visão de Deus é de povoar os céus. A visão de Deus é de enriquecer os céus com as pérolas que Ele fez. E a nossa visão precisa ser igual à de Cristo. Povoar os céus. Povoar os céus. Tudo que nós fazemos aqui é em prol do reino de Deus. Tudo que Paulo estava fazendo, a missão de Paulo, o evangelismo de Paulo, as pregações, as cartas enviadas às igrejas, era exatamente fazendo com que os cristãos ficassem firmes para que eles pudessem alcançarem a glória de Deus. Aleluia! Então, a comunhão com Cristo nos leva a isso. Se você quiser ter alegria, se aproxima, esteja em comunhão com Cristo. O que tem de cristãos tristes, o que tem de cristãos cabisbaixos, estão com a visão distorcida, amados. Eu sei que nós passamos por tribulação, eu sei que nós passamos por grandes situações que sim, podem nos entristecer. Mas nada nessa terra do que acontece, que vem contra nós, pode e deve tirar a alegria que Cristo já colocou em nossas vidas. Nós podíamos nos frustrar por um período de tempo por alguma coisa que acontece, mas ela não deve abalar o nosso ser, a nossa mente, de que coisas maiores nós estamos firmados. Nessa vida, tudo passa. A vida passa, os bens passam, a riqueza passa, família passa, os amigos vão embora. Mas aquilo que Cristo colocou, aquilo que Cristo nos deu, ela é eterna. E nela precisamos estar focados. Louvado é o nome de Jesus. Ter casa é bom, ter carro é bom, ter um bom emprego é maravilhoso. E tudo isso nós podemos alcançar. Deus não te prive de nada dessas coisas. Mas o que nós não podemos apoiar é a nossa alegria nessas coisas. A nossa alegria não pode estar fundamentada naquilo que nós já recebemos aqui. Mas a nossa alegria está fundamentada naquilo que nós já recebemos lá no Calvário. Uma vida eterna. E o crente tem que estar afirmado nisso. O crente precisa respirar isso. O crente vai falar de alegria, não pode falar de bens. Precisa falar de Cristo. Aleluia! Glória a Jesus para sempre. A nossa alegria está em comunhão com Cristo, esse Cristo ressuscitado e glorificado para sempre. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Nós testemunhamos quando nós recebemos uma conquista e precisa testemunhar. Deus nos deu, Deus nos abençoou, amém. Eu estudei, eu trabalhei, eu corri atrás, o Senhor estava sobre mim com a sua graça. Ele me deu possibilidade de alcançar, testemunhar o que Deus faz nas nossas vidas. Isso alegra a cada um dos irmãos, isso é bênção, querido. Mas eu queria que os irmãos fossem mais abertos e viajassem comigo, que a nossa alegria não pode estar baseada nessas coisas. Nos alegramos, mas essas coisas não podem ser a base da nossa alegria. Glória a Deus. Somente através de Cristo nós alcançamos a alegria inabalável. Aleluia, que nos sustenta em todas as horas. Louvado é o nome do Senhor. E quando nós falamos de alegria, é isso que as pessoas observam. É conquistas terrenas. Mas para nós cristãos, falar de alegria é falar de Cristo. Falar de alegria é falar do que Ele preparou para nós. Quando nós abrimos a mente daqueles que ouvem, em relação àquilo que de fato devemos ter esperança, as pessoas irão focar melhor. As pessoas irão observar melhor. Mas o que se prega por aí, queridos, em muitas denominações, é a distorção da palavra. Porque Cristo não veio para nos dar uma boa vida aqui.
Cristo não veio para nos enriquecer de bens nessa terra. Cristo nos chamou exatamente para abrir os olhos daqueles que ainda estão cegos, presos às coisas desse mundo, para coisas maiores que Ele preparou para nós. Essa alegria é uma alegria que nada pode arrancar de nós. A alegria que Deus nos deu, nada pode arrancar. A tribulação não tem um poder de arrancar essa alegria. As dificuldades presentes, elas não têm o poder de arrancar essa alegria. Os mal, as ações malignas presentes neste tempo, não podem arrancar a alegria que Cristo colocou dentro de nós. Muito menos a miséria, a perseguição, as aflições, as dificuldades desse tempo presente, elas não podem arrancar de nós a alegria que Cristo nos garantiu. Aleluia, Jesus. E por que não pode arrancar? E por que não pode tirar? Porque não fomos nós que conquistamos, foi Cristo quem conquistou para nós. Foi que Cristo quem conquistou para nós lá no Calvário, quando Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Cristo, Ele nos garantiu esta vida, a vida eterna, louvado o nome do Senhor. E o que nós precisamos, queridos, ter para estar alegre. Porque nós sabemos que nós precisamos, muita da gente está falando disso, até eu queria estar alegre, eu estou entendendo o que você está falando. Mas eu não consigo sentir essa alegria. Eu não consigo sentir porque eu me vejo em certa situação onde eu não sinto motivos para me alegrar. É exatamente isso, você está olhando para a situação. Você está olhando para um momento e quer saber o que você precisa para ter essa alegria? Você precisa ter convicção. Você precisa ser convicto. Literalmente você precisa bater no peito e dizer: convicto sou. Convicto sou do que Cristo fez por mim. Convicto sou, aleluia. Convicção, querido, é exatamente estar convencido de algo. Isso é o significado de convicção. Eu estou convencido, e o que falta em muitos crentes? Convicção. Estarem convencidos de quem elas são ou de quem elas eram e agora o que elas passaram a ser depois de Cristo. Estão aí andando simplesmente porque está vendo o seu irmão indo. Eu estou na igreja porque a minha família está na igreja. Se a minha família não estiver na igreja, acho que eu também não fico. Não, eu estou na igreja porque a minha mãe está lá na igreja. Se minha mãe parar de ir, eu acho que eu também não vou, eu paro. Pessoas incertas, pessoas que não têm convicção do chamado, pessoas que ainda não entenderam o porquê está na caminhada, pessoas que ainda não entenderam o que Cristo fez por elas. E você pensa que não existe crentes assim, que estão dentro da igreja, mas não sabe de nada, não sabe por que Cristo morreu, não sabe o que Cristo fez. Cristo morreu na cruz do Calvário, tudo bem, vem para a igreja todos os cultos, mas não entendeu ainda. Por que não entendeu? Porque vivem à deriva. Quando o vento sopra, vai para lá, o vento sopra, vai para cá, fica aí sendo movimentado pelo sistema, não está firme na rocha que é Cristo. E você precisa despertar. Se você não está entendendo, você precisa falar: ei, me explica. O que aconteceu? O que Cristo fez? Por que eu estou no Evangelho? Não está entendendo? Pede explicação. Pede alguém para explicar. Por que você está aqui? Por que Cristo morreu por você? Você sabia que você já nasceu sob condenação? Não você, porque agora você é salvo. Você sabia que o mundo já nasceu sob condenação? E que não importa o que o mundo faça, está condenado ao inferno? Que nós estávamos condenados. Nós, mesmo que fizéssemos qualquer coisa, mesmo que praticáramos caridade para com todos, se nós não tivéssemos um encontro com Cristo, nós continuaríamos em linha ao inferno. Mas a graça de Deus veio
e me escolheu e te escolheu. E agora você está sobre a graça do Senhor. Aleluia, Jesus. Essa convicção, queridos, de que eu não merecia, de que eu podia fazer o que fosse, eu não seria salvo pelas minhas obras. Essa convicção de que Ele fez por mim. Esta convicção, esta alegria precisa ser real no nosso ser. Se você tiver isso, se você tiver esta convicção, nada pode te abalar. Nada nessa terra pode mexer com as tuas estruturas. Você vai passar por dificuldade, sim. Você vai passar por perda, sim. Mas você vai passar com uma alegria genuína. Porque sabendo que quanto mais próximo da morte você chegar, mais próximo de Cristo você estará. Isso é tristeza para aqueles que estão longe. Para aqueles que não entenderam o chamado. Morte. Falar de morte. Mas para Paulo não era tristeza. Paulo não ficava triste, não se entristecia com a morte, pelo contrário. Paulo tomou a morte como amiga, porque através da morte ele teria um nível a mais de experiência na presença de Cristo. Paulo dizia, morrer para mim é lucro, é ganho. A morte para mim não é prejuízo. A morte para mim é o privilégio de estar com Cristo. E eu sei que são poucos os cristãos que têm esse entendimento. Mas quando nós somos convictos, verdadeiramente em Cristo, convencidos, sabendo que nós vivemos agora para Ele, cumprindo o chamado, a vida dEle em nós, nós não nos preocupamos com as coisas externas, porque nós estamos firmes nas internas, ou seja, no espiritual, no espírito. Glória a Deus. Cristo, nesta ação que Ele fez por nós, na ressurreição, uma das maiores autoridades, ou a maior autoridade de Cristo expressa, não foi quando Ele curou um cego. É grandioso, é poderoso, é majestoso. Quando Ele chegou para um homem que tinha uma legião de demônios, e a legião de demônios teve que sair. É forte isso. Mas a maior expressão de autoridade de Jesus não foi quando realizou essas coisas. Mas a maior autoridade de Jesus foi quando Ele deu o grito de vida, quando a morte pensou que já tinha engolido Ele. Quando Ele estava morto, literalmente há 3 dias. Morto e sepultado. E quando a morte já estava para levantar o troféu da vitória, quando a morte pensou que já tinha vencido, a voz poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo bradou dizendo, aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte, o teu agrilhão ou aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. A morte foi vencida pela vida. A ação autoritária de Jesus foi quando a morte não pôde vencê-lo. A morte não pôde vencer o nosso mestre. Nem a morte pode tirar a alegria que Cristo te deu. Aleluia! Nada pode arrancar do cristão, querido, a alegria da vida eterna. É por isso que é muito mais prazeroso nos alegrarmos no Senhor do que nas conquistas terrenas. Porque a morte pode nos arrancar delas, mas a morte não tem o poder de nos arrancar da alegria que temos em Cristo Jesus. Louvado é o nome dEle para sempre. Nada pode nos afastar, nada pode arrancar a alegria que está em nós. Mas você precisa ser convicto. Mas você precisa estar certo do que Cristo fez por você. Porque se você, querido, não tiver com essa certeza dentro de você, você vive sua vida tristonho, fraco, sem esperança. Aleluia.
E tem muito crente que anda assim, incerto. Se perguntar para alguém e dizer assim, olha, você vai para o céu? Ele vai falar, bom, se Deus quiser, eu vou. Você perguntar, olha, você está salvo em Cristo Jesus? Olha, se Deus achar que eu mereço, se Deus achar que eu mereço, eu serei. Incerteza, falta de convicção. Você precisa falar, eu sou salvo em Cristo Jesus, porque eu creio no sacrifício que Ele pagou por mim lá na cruz do Calvário. Essa convicção, essa certeza, que não é pelo que eu faço, é pelo que Ele já fez. Não é pelas minhas obras, é pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É nele que eu garanto a minha salvação. Paulo já dizia isso com toda certeza para os cristãos que ali estavam. O nome de vocês já estão escrito no livro da vida. É forte isso. Você tem isso em mente, que o seu nome está lá no livro da vida? E Deus não está ainda pensando em escrever, Maria, será que eu coloco? Deus não está pensando. Se você tiver convicção, seu nome está lá grifado, Leia. Não sei se será Leia, mas você vai conhecer o seu nome. Apocalipse diz que nós conheceremos o nome, porque Ele vai chamar. E quando Ele chamar-nos pelo nome, não vai levantar fulano, será que é eu? Não haverá 2 Ednilson, 2 Mateus. Não, haverá um só, e eu saberei qual vai ser o meu nome. Você saberá qual vai ser o seu nome, aleluia. Convicção, queridos, certeza. E é isso que Paulo tinha, certeza. Louvado é o nome do Senhor. A sua alegria, ela não será completa se você não ter essa certeza. A sua alegria, ela vai ser abalada se você não for uma pessoa convicta em Cristo. A sua vida, ela não terá sentido se você não entender tudo o que Cristo fez por você. Quando nós entendemos, aí nossa vida passa a ter sentido. Aí nós entendemos por que nós vivemos. Aí entendemos por que nós estamos aqui nessa terra. Epa, não é para mim conquistar coisas aqui, é para mim conquistar coisas lá. Tudo que eu faço aqui está juntando lá. O seu tesouro está juntando lá, querido. Os bens das obras que fazemos aqui, está tudo lá. Talvez você está trabalhando, nada contra. E está juntando o seu dinheirinho lá no banco, está juntar para o futuro. Mas você está juntando para o reino de Deus também? Você está trabalhando para a sua vida futura? Porque o que você está juntando no banco, você não tem certeza se você vai usufruir. Mas o que você ajuntar para o reino de Deus, pode ter certeza que você vai usufruir. Está tudo guardado. A traça não corrói, nem há ferrugem. Está guardado. Está guardado, pastor Braz. A sua herança está guardada no Senhor. E grande é. Qual a sua influência no reino de Deus, igreja? Qual a sua influência em ajuntar tesouros nos céus? Você está rico nos céus? O seu tesouro está em abundância, porque quanto mais você trabalhar na obra, mais vai juntando tesouro nos céus. Louvado é o nome de Jesus para sempre. Paulo tinha esse entendimento e ele não perdia tempo ajuntando um tesouro na terra. Tudo que ele fazia era em prol do reino de Deus. Por isso que ele se preocupava com as almas, ele se preocupava com a igreja, ele se preocupava com o irmão do lado. Ele se preocupava com aquele que ele ganhava para Cristo. Não preciso cuidar desse, porque esse aqui é a minha herança lá no céu. Esse aqui é o meu galardão lá no céu. Glória a Jesus. A morte tornou-se uma amiga de Paulo, pois esta o levaria a ter uma maior experiência da presença de Cristo. Não temer a morte. A convicção em Cristo nos deixa inabaláveis, convictos, firmes, cheio de sentidos para viver. Porque Paulo disse isso lá no capítulo 1, no verso 21.
dizendo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Escute isso que Paulo falou. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Frutífero. Assim, não sei o que devo desejar. Se é morrer, se é que está com Cristo, ou se é permanecer vivendo, ganhando frutos para Cristo. Estou cercado pelos dois lados. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Olha só a visão de Paulo. Se eu ficar aqui, eu estou ganhando frutos para o reino de Deus. Mas se eu partir, eu vou viver uma experiência muito maior, porque eu estou com Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Então, enquanto nós vivermos aqui, precisamos dar frutos para o reino de Deus. Frutos para o reino de Deus. É prazer para o Senhor que nós desejamos a vida com o propósito de frutificar. Por isso que para o Senhor é doloroso ver a partida dos santos. Isto é outro tema que eu não vou entrar agora. Mas o desejo do Senhor é que nós vivamos e damos frutos. E não que partimos antes do tempo. Louvado é o nome do Senhor. A alegria de Paulo, ela não estava fundamentada nas coisas terrenas, mas nas coisas espirituais. Por isso que Paulo tinha esse entendimento. Por isso que Paulo ficava focado nisso. Por isso que Paulo não temia a morte. Louvado é o nome do Senhor. Uma vez entendendo isso, nada pode nos abalar. Nada pode abalar você. Nada pode te causar tristezas. Nada pode te jogar por terra. Você está sempre alegre no Senhor, porque o crente, o cristão é conhecido no mundo como o povo mais feliz da terra. É porque são ricos na terra? É porque são pessoas de posses aqui na terra? Não. Eles expressam, eles cantam, eles jubilam, eles adoram o nome do Senhor. Outros olham, vê ele que conhece e fala, está passando por dificuldades, mas está alegre, está cantando o nome do Senhor. Sabendo que todas as coisas estão no controle da mão do Senhor, nosso Deus. Não se abalando por qualquer situação, firmes, aleluia, prosseguindo, cantando, alegres, porque sabe que o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está cuidando de tudo, igreja. Então alegremos-nos no Senhor, não pelo fato dele estar cuidando de tudo, mas esse é o sentido da mensagem dessa noite. Você precisa estar alegre, não pelo que vai acontecer, mas pelo que já aconteceu. A nossa salvação já está garantida. A nossa salvação já está assegurada no Senhor. O nosso nome já está escrito. Agora que nós vivamos essa nova vida que Cristo nos deu. Glória a Deus. Então, qual será o nível de maturidade que a igreja tem? Qual o nível de maturidade que você tem? Porque o seu nível de maturidade vai dizer se você está firme ou não. Paulo, ele era um homem muito maduro na fé que tinha. A maturidade de Paulo, ela era visível. Não foi algo conquistado assim, foi algo ganhado. Foi algo conquistado. E nós precisamos viver isso dia após dia, nos amadurecendo na fé. Aleluia. Será que você entende que a sua alegria ela não está fundamentada nas situações dessa vida? Você vai entender se você é maduro ou não, se você tiver isso em mente. Se você estiver baseando a sua alegria nas coisas terrenas, você não é maduro ainda o suficiente. Mas se você entender que apesar da circunstância, a tua alegria é garantida nos céus, no Senhor, você está amadurecendo na fé. Você é um cristão maduro, que não se abala, sabendo que muita coisa pode acontecer de repente, mas embora aconteça, o Senhor está no domínio. Mas que embora aconteça, eu persevero firme. Mas que embora a situação seja severa comigo,
Eu continuo inabalável no Senhor. Glória a Deus. Crentes firmes, querido. Aleluia. Glória a Deus. Paulo era firme porque ele era maduro. A maturidade de Paulo, ele alcançou isso. Que não importava o momento que ele passava, nada iria abalar a sua fé. Nada iria tirar dele a alegria ou o prazer de estar em Cristo. Paulo dizia, eu posso todas as coisas, porque tem quem me fortalece. Em quem me fortalece. Aleluia, Jesus. Eu posso todas as coisas. Eu posso passar por todas as situações. Eu sei viver na fartura, mas sei viver também na fome, na miséria. Eu sei viver na fartura, mas eu sei viver na pobreza. E o fato de eu estar na pobreza não significa que Cristo não está comigo. O fato de estar faltando alguma coisa não quer dizer que Cristo não esteja contigo. O fato de você estar passando necessidade, crente, não quer dizer que Deus te apartou de você. Quem disse que riqueza nessa terra é sinônimo de Deus estar contigo ou não? Quem disse de você ter dinheiro é sinônimo de que Cristo está na tua vida ou não? Não importa se está rico ou se está pobre. Se Cristo estiver, esse não é o maior propósito dele, te enriquecer ou te trazer pobreza, não. Não está firmada nisso o nosso prazer em Cristo. Paulo estava dizendo isso. Eu posso estar passando fome, até eu já passei. Eu posso passar por uma fartura, eu também já vivi. Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar necessidade. Mas embora tudo isso aconteça, não importa. Louvado é o nome do Senhor. Não importa o que aconteça contigo, Cristo está contigo. Não importa a situação que você está passando, Jesus Cristo está contigo. Persevere firme em comunhão com Ele. Porque as situações, os bens dessa terra, não é sinônimo de um crente cheio da presença do Senhor. Louvado é o nome dEle para sempre. Glorificado é o nome do Senhor. Paulo podia todas as coisas, porque o Senhor fortalecia Paulo em todas essas coisas. O que Paulo estava dizendo? O meu esforço que tenho em prol da obra de Deus não vem de mim mesmo. Se eu corro, não é as minhas forças de mim mesmo, mas é as forças que vêm do alto. É o Senhor me sustentando. É o Senhor me dando força para progredir. O que é que Paulo está dizendo? Nenhuma glória para mim. Se eu cheguei ao nível que eu cheguei, nenhuma glória para mim. Não é porque eu sou bom o suficiente. Não é porque eu sou estudado o suficiente. É porque o Senhor me fortalece. É porque a força do Senhor está sobre mim. Percebe a maturidade de Paulo? Que até nisso Paulo não estava ganhando nada para si. Tudo Paulo liberava para o Senhor. Estou concluindo. Glória a Deus. Nem sempre tudo irá correr bem nas nossas vidas, querido. Nem sempre nós viveremos no mar de rosas. Nem sempre as nossas premissas podem estar supridas. Pode acontecer delas estar vazias e nem por isso Deus se apartou de você. E nem por isso Deus está longe de você. Permaneça firme. Há um propósito da parte de Deus para todas as coisas que acontecem na nossa vida. Se isso que você está passando agora você não está entendendo, fica, calma. Deus está dizendo para você, há um propósito da minha parte acontecendo e prestes a ser liberado sobre a tua vida. Foi Deus quem enviou Paulo a Filipos. Foi da vontade de Deus que Paulo fosse a Filipos. E quando Paulo foi lá, você pensa que foi um mar de rosas? Paulo passou dificuldades ali. Paulo foi surrado. Porque Paulo libertou uma jovem de um espírito imundo. Agora Paulo foi jogado em praça pública, foi surrado, foi apanhado, lançou Paulo numa prisão. Agora Paulo poderia dizer, Deus não está nesse negócio. Não, Deus estava. Deus chamou Paulo para aquela missão. E lá aconteceu tudo isso. Talvez você está dizendo, por que é que eu estou vivendo isso?
Não está nada como eu imaginei, ou como eu imaginava. Calma, se foi Deus que te chamou para esse negócio, fica firme. Deus tem projeto aí. Deus tem um plano nesse negócio. E qual foi o plano na vida de Paulo para Filipos? Salvar vidas. Paulo foi preso. Paulo começou a louvar. Olha a maturidade de Paulo, queridos. Paulo não ficou reclamando. Paulo foi louvar ao nome do Senhor, porque a alegria dele não dependia das situações. A alegria dele estava em Cristo. Embora preso, estou alegre em Cristo Jesus. Embora desempregado, igreja, alegre em Cristo Jesus. Embora passando necessidade, alegra-te em Cristo Jesus. Porque de repente pode acontecer um reboliço na tua vida. De repente, de uma hora para outra, pode acontecer algo imaginável na tua vida. E você vai ver que tudo começará a fazer sentido na tua vida. Paulo ganhou uma família para Cristo na cadeia. E ali estava o projeto de Deus, salvar uma família. Louvado é o nome do Senhor. Fica firme. Deus sabe os planos que tem ao teu respeito. Deus sabe o que faz na tua vida. Se alegra no Senhor. Glória a Deus. Os projetos de Deus são maiores nas nossas vidas. Paulo seguia firme no seu propósito, apesar das dificuldades, apesar das tribulações, apesar das perseguições, porque o motivo de Paulo, a sua alegria, estava no Senhor. Amém?